O que eu quero te perguntar é sobre o papel desse juiz, né, que foi declarado suspeito e provavelmente vai ter a sua suspeição confirmada hoje. No seu entendimento, ele atuou a serviço dessa direita tradicional brasileira ou atuou a serviço de forças internacionais? Porque muito se fala aqui no Brasil sobre os interesses das petroleiras, das grandes empresas, como se o Brasil estivesse passando por um processo de recolonização e como se esse tribunal de Curitiba tivesse sido um tribunal de exceção montado no Brasil para servir a interesses de fora. Houve uma reportagem grande do jornal Le Monde há alguns dias atrás que falava um pouco sobre isso, sobre o treinamento desses agentes de justiça aqui no Brasil por FBI, Departamento de Justiça, CIA e assim por diante. Qual a sua avaliação sobre o processo contra o Lula? Bom, eu vejo isso de uma forma mais simples. O que motivou, digamos assim, todo o caso Lula foi o facto do juiz atuar como um ativista político. O que estava na sua intenção, na sua verdadeira intenção, foi construir uma biografia política. Ele queria o poder político e foi motivado politicamente. E essa é a principal, segundo o meu ponto de vista, claro, a motivação de tudo o que aconteceu. Mas o problema é que um sistema de justiça que tem um juiz que atua politicamente, isto é, que se disfarça de juiz, sendo na realidade um ativista político, isso lança uma mancha sobre toda a justiça brasileira que vai demorar muito a passar. Esse é um dos problemas do Brasil, é a credibilidade internacional do sistema judicial brasileiro. Felizmente, nos últimos tempos, têm sido dados passos para reparar essa nódoa, nomeadamente no Supremo Tribunal Federal, e tenho a certeza que o julgamento de hoje também o confirmará. Mas há para aí alguns que dizem no Brasil que se tratou, afinal de contas, de uma mera irregularidade. Pronto, não era aquele o sítio, não era Curitiba, era outro sítio, isso é uma mera formalidade, isso não apaga nada do que foi feito. Não, não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu aí no Brasil, tal como aconteceu aqui em Portugal, foi que o Ministério Público escolheu o juiz. Uma das partes escolheu o juiz que lhe convinha, o juiz certo. Pois bem, em democracia, nenhum sistema democrático escolhe os juízes para casos concretos. A escolha dos juízes está definida na lei. E o que aconteceu no Brasil foi que eles escolheram Curitiba com a intenção de fazerem um conluio com o juiz. E isso foi horrível e viu-se durante estes últimos anos. E a prova mais evidente foi quando nós assistimos a esse escândalo do juiz que prendeu um adversário político e depois foi para o governo. Isso foi Se o Brasil acha, ou se alguns brasileiros acharam que ninguém reparava nisso, que podiam passar por cima disso sem escândalo, porque afinal de contas não há escandalizados e têm a legitimidade popular, estão muito equivocados, porque toda a gente percebeu. E por isso, o que é que nós tivemos a seguir? Tivemos um juiz que era um ativista político disfarçado, que se transformou em político, e quando se transformou em político, todos puderam perceber a sua profunda mediocridade. O personagem é medíocre. O personagem não vai além das redações do não sei como é que vocês chamam aí, o básico, o ensino secundário. Além disso, não tem nem uma ideia para o Brasil, nem tem, digamos, a compleição intelectual e a capacidade política de conhecimento e de experiência para fazer uma carreira política. Mas só para complementar e pegar um ponto... que nós já vimos isso acontecer aqui na Europa. Se vocês pensam que isso é do Brasil, desiludam-se. Vocês têm que pagar direitos de autor. Porque essas coisas que existiam, por isso que existiu no Brasil, já existiu aqui na Europa. E fica a saber, Leonardo Atus, desculpem-me aqueles que nos estão a ouvir e que porventura tenham outra sensibilidade, mas aconteceu aqui na Europa com os juízes que tinham uma agenda política de esquerda que atuaram contra a direita e contra os seus adversários usando o sistema judicial. Aconteceu com Di Pietro, aconteceu com Baltasar Garzón, com Eva Joly. Você sabe porquê que Baltasar Garzón acabou expulso da magistratura? Porque mandou fazer escutas a advogados. Isso diz alguma coisa? Foi exatamente o que Sérgio Moro fez aí no Brasil. Portanto, ele aprendeu aqui com os péssimos exemplos da Europa. Isto é, o lawfare
a utilização do sistema judicial para perseguir um adversário político tem muitos anos. É muito importante a sua colocação, porque o abuso de autoridade ele acontece tanto pela esquerda quanto pela direita. É isso que tem que ser combatido sempre, e a defesa permanente do Estado de Direito. E a esquerda tem que ser firme nisso, em qualquer circunstância. E não agir como a direita. Você repare como a direita está a agir com o caso Lula. A principal responsabilidade de exigir um julgamento justo para o presidente Lula era dos seus adversários políticos, não era dos seus amigos, porque esses naturalmente são com ele. O Fernando Henrique Cardoso, o que devia ter dito desde o primeiro momento foi o seguinte: desculpem, há aqui um problema de suspeição, eu não admito que façam isso a um adversário político. É assim que se porta um democrata. Mas o Fernando Henrique Cardoso foi tratado como um aliado pelo juiz de Curitiba, então ele não podia nem ser molestado, é uma situação diferente. Mas eu queria pegar um ponto antes de entrar na situação de Portugal, porque um processo dessa intensidade só acontece quando há cooperação também dos meios de comunicação. E provavelmente aconteceu no seu caso aí também, a gente vai falar bastante sobre isso. Como é que você avalia o papel dos meios de comunicação no Brasil que abraçaram essa agenda punitivista sem jamais se levantar contra o arbítrio? Bom, eu acompanhei o que aconteceu no Brasil e o que aconteceu aqui em Portugal foi exatamente a mesma coisa. Primeiro, há um fenómeno que está a acontecer à frente dos nossos olhos e que é o fenómeno de um certo submundo do jornalismo que se liga ao submundo da justiça e que que cria uma concertação estratégica entre eles com o objetivo de fazer um comércio. Tu dás-me informação, eu digo bem de ti. Tu dás-me uma informação secreta, fazes, como vocês chamam aí, um vazamento, e eu digo que tu és um super juiz, ou um super procurador, ou um super polícia. Esse comércio que degrada e corrompe as duas instituições, as da justiça e do jornalismo, foi o que aconteceu no Brasil e foi o que aconteceu aqui em Portugal. Ora bem, essa concertação cria um poder oculto, um poder que não é fiscalizável. Nós podíamos dizer mesmo um deep state. Isto é, um Estado oculto, um Estado que não se pode apresentar à luz do dia. Porque à luz do dia, quem visse isso, quem percebesse o que aconteceu, como vocês perceberam, qual é a diferença entre o Brasil e Portugal? Vocês tiveram aí a Vaza Jato, nós não tivemos aqui nenhuma Vaza Operação Marquês. Mas, se nós soubéssemos dos diálogos entre procuradores e juízes, e entre os procuradores e a imprensa, nós ficaríamos tão chocados quanto vocês ficaram aí. Quer dizer, essa proteção do jornalismo às instâncias penais do Estado foi estratégico para eles. Porquê? Em primeiro lugar, o objetivo desse lawfare, ou melhor, o objetivo de toda essa ação penal contra o Lula, não foi perseguir nenhum crime, nem fazer justiça. Foi uma caça ao homem. E na caça ao homem é preciso criar a ilusão da culpabilidade desde o seu início. É por isso que eles fazem as conduções coercitivas. É por isso que eles chamam as câmaras de televisão. E é por isso que tudo isso se transforma numa espécie de caçada em que o que nós chamamos o princípio fundamental do direito moderno, o princípio da presunção da inocência, é transformado no princípio da presunção da culpabilidade pública.